Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos para algumas ideias para criar personagens interessantes. E aqui não vou falar sobre arquétipos, e sim sobre características que podem deixar seu personagem diferenciado. E caso não saiba o que são os arquétipos de personagem, já fiz um vídeo sobre os principais e lá eu explico melhor. Aqui neste vídeo vou falar sobre características relacionadas à personalidade ou habilidade do personagem, como por exemplo personagens inteligentes, e vou dar dicas para como aproveitar melhor na história. São características já bem exploradas, mas funcionam muito bem e acredito que sempre vão funcionar. Caso gostem, vou fazer outros vídeos sobre esse assunto e com outros tipos de personagens. Algumas dessas características são dúvidas que me perguntaram nos comentários e espero que ajude de alguma forma. O primeiro vai ser o exemplo que acabei de falar, personagens inteligentes. Esse tipo de personagem costuma ser meus preferidos, mas são bem difíceis de fazer porque o autor precisa ser inteligente. Porque não basta falar que o personagem é inteligente, ele precisa mostrar que é. E existem alguns tipos de personagens inteligentes e vou listar o que eu observo de forma breve. Os que têm muitas informações sobre tudo. Esses são os clássicos nerds que sabem coisas bem específicas e usam quando necessário, e tome cuidado com isso. Às vezes podem acabar aparecendo uma solução meio que do nada. Ele simplesmente sabe o que é tal coisa e como resolver. Pode ficar esquisito, tome cuidado com isso. Mas não é um problema ter personagens assim. Pode agilizar o roteiro porque ele já pode dar explicações e aproveitar e explicar ao leitor sobre determinada coisa. Mas não é necessariamente uma solução do nada. Eles podem simplesmente saber de tal informação. E isso deixa a cena mais clara porque ele poderia explicar para os outros personagens. Então pode ser bem útil para o roteiro. Só tente evitar de deixar ele chato se não for o objetivo. Gente que sabe de tudo e deixa isso claro costuma ser muito chato. E talvez acabe não sendo um personagem querido. Mas pode ser um personagem que sabe bastante coisa, mas tem outras características interessantes, como Dustin de Stranger Things. E até mesmo Hermione. Eles estariam nesse perfil, mas não são chatos, pelo menos não acho. Isso porque eles têm carisma. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem personagens inteligentes e estrategistas. Esses são mais tipo o Light e o L de Death Note. Até mesmo o Shikamaru. Esses costumam criar planos para conseguir seus objetivos. Caso queira criar personagens assim, você precisa ter o roteiro já bem estruturado e já criar esse possível plano e revelar aos poucos. Por exemplo, um general precisa enfrentar um exército muito maior. Ele precisa criar uma estratégia para inverter essa desvantagem. Para conseguir isso, ele precisa posicionar o exército de uma forma arriscada e usar o terreno a seu favor. O autor poderia simplesmente fazer ele falar esse plano em uma reunião, ou deixar claro que fizeram essa reunião e apresentar o plano quando ele estiver em andamento, que é o que eu recomendo fazer. No meio da guerra, quando as tropas estiverem sofrendo baixas, quando surge uma parte do plano de atrair os inimigos para uma armadilha, e de alguma forma consegue uma vantagem nesse mesmo momento, em outro lugar, uma outra estratégia é usada para conseguir vantagens. Nisso o general vai aparecer como um personagem estrategista e bem inteligente. O que quero dizer é, um personagem inteligente precisa fazer coisas inteligentes, não basta dizer que ele tem um QI de 500, ou seja lá quanto. Se ele é estrategista, ele precisa criar estratégias interessantes, e você pode revelar parte da estratégia aos poucos para o leitor se surpreender com as viradas e deixar claro que o personagem estava com tudo planejado. E tem personagens inteligentes com raciocínio rápido. Aqui incluo personagens como Sherlock Holmes, que mistura as outras características também. Ele não apenas tem muitas informações, pode ser capaz de criar estratégias ou não, mas o principal dele é conseguir pensar em soluções inteligentes e rápido. E isso pode ser porque está alguns passos à frente. Então tudo já estava planejado ou controlado por ele. E isso o autor precisa acertar no roteiro. E não tem um segredo, basta pensar e criar dentro do contexto da história. O autor sabe o que vai acontecer. Basta fazer como se o personagem estivesse conduzindo para chegar naquele momento. E seria bom ele falhar às vezes e precisar improvisar uma nova estratégia, pode ficar até legal. Assim vamos para outro tipo de personagem. Esse pode ser interessante, mas pode ficar chato se não tiver cuidado. São os personagens introvertidos. Esse tipo de personagem costuma completar um núcleo de personagem. Costuma ser coadjuvante, está ali só para completar o espaço. São poucos os protagonistas, pelo menos os que lembro aqui, que são introvertidos. Isso porque o protagonista precisa fazer a história andar, e introvertidos muitas vezes costumam não tomar atitude. E isso até pode mover a história, mas é mais difícil de deixar ela interessante. Vai irritando quem está acompanhando, porque ele pode ser introvertido e inseguro, mas também pode ser introvertido e seguro. Então não se limite a esse padrão de introvertidos, inseguros e apáticos. Ele pode saber o que quer, saber o que precisa fazer, só não gosta de falar muito ou de aparecer. Pode ser um personagem mais quieto, e quando fala diz algo inteligente ou sábio. Independente que seja o protagonista ou um coadjuvante, personagens introvertidos precisam ser criados com cuidado. Geralmente eles são pessoas que o seu mundo interno é maior. Eles são mais imaginativos, pensam demais, remoem os sentimentos ou sonham alto, vivem mais no seu interior, diferente de pessoas expansivas que usam mais o que está à sua volta. Isso acaba influenciando muito suas atitudes. Introvertidos não precisam ser pessimistas, depressivos, emos. Pode ser engraçados, inteligentes, seguros, entre muitas outras coisas. Então tente explorar outras características para esses personagens. Dê camadas a eles. Faça ele ter boas reflexões. Porque se você fala pouco, costuma dar mais tempo para pensar e refletir sobre as coisas. Mesmo que seja mais emocional, mas não precisa se limitar a algo mais dramático
carismático sofrido. E uma dica que pode ajudar muito a desenvolver esse personagem é colocar um personagem extrovertido próximo dele. São traços de personalidade que se complementam muito bem, e um vai ajudar a desenvolver o outro. E aqui vamos falar sobre outro tipo de personagem muito interessante, são os extrovertidos ou carismáticos. Esses costumam ser os falantes, até mesmo idiotas. Mas não se prenda a isso, personagens bem humorados podem ter boas camadas dramáticas também. Pode ter sofrido bastante, mas mesmo assim escolhem se manter alegres, ou pelo menos não se deixam abater. Isso pode causar pesos internos, ou ele pode não se importar mesmo, só segue em frente. Esse tipo de personagens costumam ser cativantes quando não são chatos ou bobos demais. Caso queira deixar ele interessante e agradável aos leitores, tente maneirar nas piadas e nas bobeiras. Tudo bem fazer uma coisa idiota às vezes, mas tente não exagerar. Coloque essa leveza e bom humor na forma que ele fala. E sobre as piadas, caso não seja bom nisso, recomendo não fazer. Não crie piadas forçadas. Deixe ele ser engraçado de forma natural, seja porque escorregou, bateu a cabeça, deixou algo cair, mas improvisou e conseguiu evitar o pior. Não recomendo forçar piadas, deixe ele ser natural. Falar bobeiras, ser alegre, divertido, falar coisas de forma descontraídas, costuma ficar bem melhor. Um personagem falante vai falar mais, obviamente. Vai interromper para fazer comentários, então explore sua personalidade nos diálogos também. Vai ajudar a deixar a história mais dinâmica. Personagens extrovertidos podem querer se expressar também da forma que se veste, pode fazer gestos mais expansivos, usar roupas mais extravagantes, o que os introvertidos seria o oposto. Aproveite isso também. E também costumam ter uma presença marcante. Quando estão na cena, eles precisam se destacar de alguma forma, mesmo que seja se ferrando. Ele se ferra gritando, rindo, zoando, fazendo barulho de alguma forma, geralmente. E tem tipos diferentes de personagens carismáticos, falei mais dos mais exagerados. Mas tem os piadistas que são mais idiotas, muitas vezes são aqueles clichês de meio burro. Tem também os carismáticos porque possuem uma personalidade interessante. Isso pode variar muito. Pode sorrir mais, ser sempre de boa, tranquilo, o amigão, o incentivador positivo, o encorajador, o que carrega todo mundo nas costas, o que seria capaz de se sacrificar contando uma piada. Existem muitas possibilidades, mas esses costumam conquistar o leitor pelos seus atos, como falam, o que seriam capazes de fazer. Eles levantam o clima da história. E uma dica para dar camadas a eles é fazer eles sofrer algo que tire esse bom humor deles. Pode ser raiva, tristeza, entre outros tipos de emoções negativas. Isso vai dar profundidade a eles. Até porque bons personagens não ficam com a mesma emoção do início ao fim. Personagens realistas mais profundos costumam variar suas emoções, mesmo que fiquem mais tempo felizes ou tristes. Caso tenha dificuldade para criar personagem, aqui no canal tem uma playlist só sobre isso, que acredito que pode te ajudar. E provavelmente vou fazer mais vídeos sobre outros tipos de personagens, mas precisava começar por essas mais básicas porque são boas, e é bom aproveitar. Mas e você? Que tipo de personagem você costuma gostar? E não se esqueça de se inscrever no canal caso eu tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima!